Enfim, as âncoras e a programação neurolinguística, elas ocorrem espontaneamente, então a todo momento você tem esses eventos que podem ser instalados intencionalmente e mudar o nosso estado emocional. Não é todo dia que a gente está feliz. Não é todo dia. Eu já passei um momento muito difícil no final do ano agora, 2020 para 2021, se você está vendo aqui a gravação depois de um tempo. Mas enfim, você tem que instalar e pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, porque é através da ancoragem que podemos superar as nossas limitações, as nossas crenças que são limitantes. Sabe aquela vozinha que fica no ouvido, você não vai conseguir, você não vai conseguir? Quando você tem uma âncora, a âncora te ajuda a sair desse estado negativo e ir para um estado totalmente positivo. Por isso que a ancoragem, ela é um processo que estabelece uma ligação de um estímulo que é externo para um estado interno. Então, ao se disparar os estímulos, a pessoa ela pode adicionar tanto o estado interno como o externo, que é o visual, o auditivo e o sinestésico que a gente falou. Falando aqui do estado interno, é quando você tem a soma de milhares de processos neurológicos e físicos da pessoa em um determinado momento. Então, toda aquela experiência que você teve te gera um processamento de informação no córtex que faz com que você tenha ali um estado que habilita ações positivas, como confiança, alegria, amor, liberdade. Tudo que você fez gerou essa sensação de que eu posso, de que eu consigo. E ao mesmo tempo, pode ser que você tenha algumas âncoras que são negativas, que pode desencadear estados que desabilitam, que são negativos, como medo, insegurança, ansiedade, mau humor. Por isso que você tem que saber ter esse controle. E ir para o estímulo externo, tudo aquilo que eu tenho internamente, promover para uma ação que é aquilo que te deixa animado, que incita a realização de algo, que faz com que você saia da zona de conforto e que promove uma resposta emocional, que pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Aquilo que você vê te motiva, te gera um estímulo positivo. Aquilo que você ouve ou alguém que te toca e que fala, vamos lá, você consegue. Por isso que é importante a gente ter liberdade das nossas emoções, que é a liberdade emocional. Permite você escolher o que você quer pensar, escolher as respostas que deseja obter e ficar livre de padrões negativos do estímulo externo. E para que você tenha sucesso nessa ancoragem, a experiência de referência deve ser totalmente poderosa e marcante. Você tem que pensar em eventos que foram muito importantes, eventos que você teve muita dificuldade que você conseguiu. A partir do momento que você pensou nesses eventos, o momento ele precisa dessa ancoragem. Como que você vai acionar esse gatilho? Eu dei exemplo do elástico. Eu poderia ter o exemplo de uma foto, eu poderia ter exemplo de um papel que fica na minha frente, um lembrete, um quadro. Você pode olhar para aquele quadro. Então, o momento que você precisa ancorar, ele deve ser estabelecido sempre antes de você ter a sensação negativa, antes do pico do estado. E aí você tem que reproduzir aquelas sensações positivas que você teve todas as vezes que você pensar de forma negativa. Por isso que você tem reprodução idêntica do estímulo na medida do possível, com localização, duração, intensidade. Então é você ser teletransportado para aquela situação, para aquele evento que te fez feliz. E um outro item que é fundamental você entender é você quebrar esse estado que eu falo de interrupção do padrão. Como assim? Se a pessoa está muito triste, se ela está deprimida, não é com uma palavra, com uma imagem que ela vai ficar sorridente e contando piada. Não é isso. Mas você entender que ela tem que sair daquela situação de tristeza, de situação de fracasso e pelo menos ir para o estado neutro. Porque nós sabemos que um dia após o outro a pessoa ela vai melhorar. Que existe aquele momento que a pessoa ela pode ter algumas recaídas. É por isso que muitos programas de emagrecimento não deram certo, porque ela foi tão comprometida por um período
e aí depois ela teve uma recaída e que leva ela para o fundo do poço. Então você tem que acionar esses gatilhos, ensinar os seus clientes, as suas clientes, a ter essa interrupção de padrão, ou levar para o ponto positivo, ou pelo menos para o ponto neutro. Então aqui um exemplo, ó, falamos o nome da pessoa, então você pensa numa pessoa que te lembra coisas boas, ouvir uma música. Eu gosto muito de ouvir músicas. Quando eu não estou bem, para gravar, por exemplo, uma aula, para ter uma ideia, para pensar num conteúdo, eu gosto de ouvir músicas. E geralmente eu ouço músicas do passado, músicas dos anos 80, 90, aquilo me deixa calmo. Então, o estado calmo é o que eu chamo de estar no estado neutro. É por isso que tem esse método de ancoragem, que é de encadeamento de âncoras, né? Ele é muito útil para te levar de uma situação negativa e de uma forma em cadeia até que você esteja motivado, até o dia que você esteja positivo. Então, por exemplo, se você está com medo e insegurança, o ideal é que no primeiro momento você esteja no estado neutro, calmo, para depois alegre. Isso pensando nos gatilhos, nas ancoragens. Se você está oprimido, confuso, sem ideias, é importante você pesquisar, buscar informações para que você esteja mais seguro para você ter novas ideias. Então, tudo isso é importante para que você tenha esse processo, para que você entenda que as pessoas elas têm estados de humor diferente. Então, não é com uma única palavra que você vai fazer com que a pessoa ela tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. E a ancoragem, ela é fundamental para que você tenha ali uma comunicação eficiente, até para entender em que momento que eu tenho que muitas vezes ir mais lento com o processo de coach, ou se eu posso acelerar, se ela está motivada, se ela está totalmente comprometida. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Um grande abraço, até mais.